que vai assistir esse vídeo no YouTube, né? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa esclarecer com a iluminação do seu Santo Espírito aquilo que nós vamos verificar aqui na Palavra de Deus. Amados, nós vamos hoje, a partir de 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ver, ou nós vamos continuar estudando, estamos estudando a eclesiologia, e, juntamente com a eclesiologia, nós estamos também estudando história da igreja. Nós estamos vivendo e vendo os desafios da igreja primitiva. Então, uma série de estudos chamada Desafios da Igreja Primitiva, esses, e a Bíblia nos mostra quais os desafios que a igreja estava vivendo, né? Como a igreja estava vivendo isso e os cuidados que o apóstolo Paulo estava pedindo para que a igreja tomasse naquele tempo. Então é importante, amados, nós entendermos de fato o que estava ocorrendo, entendermos de fato quais as circunstâncias disso, quais as implicações de tudo aquilo que a Bíblia relata. Mas é importante também a gente entender que na interpretação bíblica nós temos que levar em conta o abismo cultural e histórico. A Bíblia, ela foi escrita numa época e nós vivemos em outra época. A Bíblia, ela foi escrita num conjunto, numa cultura, e nós vivemos em outra cultura. Esta é a razão pela qual muitas vezes nós temos muitas dificuldades de entendermos certos textos da Bíblia, porque a gente, no exercício da interpretação bíblica, a gente precisa considerar exatamente esses dois grandes abismos. São 5 abismos, né? Mas eu gostaria de falar sobre esses dois grandes abismos: o abismo cultural e o abismo histórico. Importante a gente entender o que é a cultura da época, o que é a história da época, o que a sociedade da época vivia e pensava, para que nós possamos tirar aqui da Escritura aquilo que de fato é necessário que nós tiremos, aquilo que de fato é importante para aplicar na igreja de hoje. Vamos continuar então, vamos olhar aqui com carinho aqui para o texto. 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler aqui os primeiros 16 versículos bem rapidamente, para que possamos pensar. Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. E o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta razão, e por causa dos anos, a mulher deve ter a cabeça um sinal deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Né? Preste atenção nesse versículo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher.
Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher, mas tudo provém de Deus. Julgue entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Então, amados, eu quero parar aqui um pouco com vocês para que nós possamos pensar sobre esse texto. O que acontece? A Bíblia, ela precisa ser interpretada. O princípio básico para que nós possamos interpretar a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? E os princípios de exegese e hermenêutica, né? E aí são utilizados por aqueles que são acadêmicos em teologia. Mas o importante, meus amados, aqui na cidade de Corinto, por que Paulo, e não é só nesta passagem, Paulo vai explorar em outras oportunidades o mesmo assunto, por que Paulo fala isso? E aí nós devemos nos transportar para a sociedade de Corinto. A sociedade de Corinto, ela tinha características específicas. Ela tinha características, né, que moldavam o comportamento das pessoas e o pensamento das pessoas ali na sociedade de Corinto. E em virtude de questões religiosas, vou repetir, em virtude de questões religiosas e questões sociais, o cabelo, tanto para o homem como para a mulher, naquela sociedade, ela acarretava essa questão, ela acarretava alguns preconceitos, né, e alguns juízos de valores que eram feitos pela sociedade. É importante a gente entender isso. Então, por exemplo, a mulher que usava cabelo curto ou raspava o cabelo na cidade de Corinto, é como se ela estivesse se colocando ou se mostrando para a sociedade como uma mulher independentemente do marido. Ela era independente do marido, ela era independente do pai, independente de irmãos, ou seja, ela não tinha laços familiares, né? Isso socialmente falando. E espiritualmente falando, essas mulheres também poderiam ser confundidas, né, com as sacerdotisas da deusa Diana, que também algumas raspavam o cabelo, e essas sacerdotisas praticavam a prostituição ritual ali no templo de Diana. Então, Paulo, quando ele escreve para as mulheres, ele ali da cidade de Corinto, ele tem o cuidado de orientar as mulheres a tomar este cuidado, né? A tomar este cuidado com o cabelo, né? Se a pessoa tivesse algum tipo de problema, o cabelo caiu por algum tipo de problema, que usasse o véu. Então, o véu aqui era uma forma de preservar socialmente as mulheres da igreja, de forma que, quando a sociedade olhasse para elas, não pensasse delas aquilo que elas não eram. É importante a gente entender isso, tá, irmão? Eu vou repetir. É importante a gente entender isso, né? Que por que as mulheres na cidade foram orientadas pelo apóstolo Paulo a utilizarem o cabelo grande, a não cortarem o cabelo, a não usarem o cabelo curto, ou se ela tivesse algum tipo de problema, ou se ela, por alguma razão, teve que cortar o cabelo ou rapar a cabeça, que ela usasse véu, né? É que, se ela tivesse cabelo grande ou usasse véu, ela não seria associada à visão que a sociedade de Corinto tinha da mulher que tinha o cabelo curto ou o cabelo raspado. Então, é importante a gente entender isso, meus irmãos, porque isso fazia parte da construção social da
da sociedade em Corinto. A mesma coisa, meus amados, era com os homens, né? Os homens da cidade de Corinto, você vê, os homens ali na sociedade ali da Judéia, usavam cabelo comprido. Jesus mesmo, né? Muitos dizem que Jesus usou o cabelo comprido, né? E o cabelo comprido não tinha problema nenhum. Ou até hoje nós vemos homens, né, lá em judeus com o cabelo bastante comprido, isso não tinha problema nenhum. Mas na época, na cidade de Corinto, em virtude dessa construção religiosa e dessa construção cultural, ok, meus irmãos? É isso que é importante de entender. Paulo fala para os homens da igreja de Corinto: olha, procurem não usar cabelo grande. Por quê? Porque vocês podem ser confundidos com homossexuais. Naquela época, o homem que usasse cabelo grande na cidade de Corinto, na sociedade de Corinto, né, poderia ser confundido com um homossexual. Então, Paulo, ele tinha esse cuidado, né? Ele tinha esse zelo com a igreja. Então, nesse caso aqui, no caso de 1 Coríntios capítulo 11, especificamente do 2 ao 16, Paulo ele dá essas duas grandes lições a nível espiritual e social para a igreja, né? Então, a igreja ela tem que saber enxergar a sociedade, né, e tomar cuidado com a consciência da sociedade. Veja que Paulo está abordando essa questão da consciência desde 1 Coríntios capítulo 8. Desde 1 Coríntios capítulo 8, Paulo ele está abordando essa questão da consciência, a importância do crente entender que a liberdade cristã que ele tem, proveniente do conhecimento que ele tem da palavra de Deus, do relacionamento dele com o próprio Deus, né? Que esta liberdade, que a nossa liberdade não seja ocasião ou não seja usada como ferramenta para ferir a consciência do outro. Então, ele vai falar sobre carne sacrificada a ídolos mais de uma vez, né? Ele vai falar sobre o que é, de fato, se ajoelhar diante de um ídolo. Ele vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 10, está nas aulas anteriores. Quem se ajoelha na frente de um ídolo, aí ele vai dizer assim, ó, sabemos que o ídolo não é nada, aquilo ali é uma estátua feita de um material que nós utilizamos, seja madeira, seja ferro, seja bronze, enfim, seja gesso, né? Era um material que usava, inclusive, para fazer utensílios. A gente vai ver isso também em Isaías capítulo 44, quando o profeta aborda a loucura da idolatria. Mas veja que Paulo fala assim, olha, mas cuidado, porque na realidade, quem se ajoelha diante de um ídolo, não se ajoelha diante de um ídolo, mas sim diante de um demônio. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 10. Então, meus amados, perceba que Paulo, desde lá, 1 Coríntios capítulo 8, ele vem falando para a igreja que a igreja ela precisa ser santa na relação com Deus, mas também na relação com a sociedade. A gente precisa perceber, a gente precisa ter esse discernimento, e isso, meus irmãos, falta exatamente isso. Falta exatamente isso, discernimento na igreja de hoje, né? Então, nós precisamos ter um discernimento, nós precisamos saber se comportar no meio desta geração perversa. Nós precisamos ter um comportamento que nos evidencie como igreja de Cristo. Por isso que ele vai falar do cabelo tanto do homem quanto da mulher. Veja que Paulo está falando das duas, dos dois sexos aqui, tanto do masculino quanto do feminino, no sentido de tomar cuidado quanto a isso. Né? Agora que isso é um pecado que vai levar a pessoa para o inferno. Não vai levar a pessoa para o inferno. Mas é um pecado que pode ferir
a consciência da outra pessoa. Então, Paulo ele fala, olha, vamos tomar muito cuidado com isso. E o tópico frasal, a lição primais que nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 2 ao verso 16, é o fato de que a igreja, ela surge por causa de Cristo, e não Cristo por causa da igreja, tá, irmãos? Então, a origem de todas as coisas é Cristo, a origem de todas as coisas é Deus. Então, Paulo ele vai dizer que nós devemos espelhar a realidade de Deus no mundo. Por isso que a igreja ela é chamada de corpo de Cristo. E você vai ver que no capítulo 12, ele já vai falar de um tema que ele vai falar dos dons espirituais. E ele vai falar de como a igreja deve se portar, inclusive na adoração, em relação ao mundo. Então é importante a gente entender isso, meus irmãos, porque isso era um problema que a igreja estava vivendo. A igreja estava vivendo sem considerar, né, as consequências de suas atitudes diante da sociedade da época. Nós não podemos fazer isso. Hoje a igreja, infelizmente, ela tem tomado atitudes. Ontem mesmo eu e a pastora nós estávamos assistindo um vídeo e nós descobrimos, né, que existem igrejas que têm áreas VIP. Por quê? Porque se chegar uma pessoa muito famosa na igreja, né, essa pessoa ela vai para essa área VIP, porque ela pode atrapalhar o culto, porque as pessoas vão parar de adorar para poder tirar foto com essa pessoa, com essa celebridade e tal. Então perceba, olha só, a que ponto chegou, né? Agora você imagina um pastor falando isso, né, diante de um público, diante da nossa sociedade, a sociedade vai olhar assim e vai falar assim, mas a igreja não devia ser diferente? Né? Então, vamos tomar cuidado com o nosso comportamento, gente. Igreja com área VIP, igreja que vai para carnaval, igreja que tem bloco de carnaval. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque a gente tem que ver o que a sociedade está percebendo. Porque a gente que é crente, a gente tem a falsa impressão de que a sociedade não olha para a gente. Pelo contrário, nós somos objeto de observação constante por parte da sociedade. E a sociedade usa todos os furos que a igreja produz, usa para militar contra a igreja de Cristo. Então, nós temos que ter, meus irmãos, um comportamento equilibrado. Paulo, em outra oportunidade, Paulo vai falar que nós devemos ter um espírito de moderação, de equilíbrio. Precisamos ser pessoas equilibradas, precisamos ser pessoas sábias, sóbrias, né? Devemos viver sobriamente no tempo que se chama hoje. Paulo ele vai dizer isso. Então, com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Hoje a igreja, a relação da igreja com a sociedade, a igreja de hoje, né? Por não observar os princípios. Outra coisa também, você que está me assistindo aí, você da comunidade, saiba diferenciar princípio de costumes, né? Então, qual é o princípio? O princípio é observar aquilo que nós fazemos que pode ferir a consciência das pessoas de uma sociedade. Esse é o princípio, né? Agora, a mulher usar cabelo comprido, a mulher usar véu, isso é costume. Isso é um costume que foi utilizado em Corinto por causa de um princípio. Então, não confunda princípio com costumes, tá? Princípio é uma coisa, costumes é outra. A gente precisa entender isso. Aqui, Paulo ele estava introduzindo alguns costumes comportamentais na igreja de Corinto em virtude do princípio
de que a igreja tem que estar atenta àquilo, à sociedade onde ela está inserida. Então, meus amados, é muito importante a gente entender isso, é muito importante a gente perceber essas coisas. Hoje a igreja ela sofre muito justamente por causa disso. A igreja, por incrível que pareça, amados, a sociedade espera algo de nós, sabia? A sociedade ela cria expectativas em relação à igreja. E a igreja está decepcionando essas expectativas. Por quê? Porque a igreja está adotando os costumes do mundo, né? Adotando as mesmas práticas do mundo, adotando a mesma filosofia do mundo. Nós não podemos agir assim, meus amados. Temos que ser sábios, temos que ser inteligentes e viver sobriamente nesta época em que nós estamos vivendo. Amados, um outro texto. Então, dito isso, nós vamos passar para 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 ao verso 34. Amados, aí Paulo ele vai introduzir para a igreja de Corinto a ceia do Senhor. Como ministrar, como cumprir, como celebrar a ceia do Senhor. Por quê? O que estava acontecendo em Corinto? Olha só quantos problemas. A ceia do Senhor estava sendo comemorada de uma forma em que os sentimentos mais horríveis da sociedade eclesiástica estavam aflorando. Como assim, pastor? Se você olhar aí, olha para o texto. Vamos olhar para o texto? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Olha só. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Ou seja, Paulo ele está como se fosse. Agora eu vou começar um assunto que, infelizmente, vocês estão totalmente fora. Eu não vou elogiar vocês. Vocês estão fazendo tudo errado. É como se Paulo estivesse dizendo isso. E ele vai dizer assim, ó, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ou seja, o que é a reunião? A reunião é o culto, é o congregar-se. Então, a igreja de Corinto, ela estava construindo um conjunto de comportamentos, é isso que é importante a gente entender, meus amados. A igreja de Corinto estava construindo um conjunto de comportamentos que estava gerando nos membros da igreja de Corinto sentimentos errados, coisas ruins. E já começando pela ceia, e o capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, também vão falar dessas mesmas coisas. É isso que é interessante. Vão falar dessas mesmas coisas. Por isso que, olha, por isso que eu sempre digo isso. Gente, vamos ler a Bíblia de uma forma holística. Por isso que meditar de noite na palavra de Deus é quando você lê a Bíblia, quando você lê determinado versículo da Bíblia, ou parte da Bíblia, ou capítulo da Bíblia, você já tem uma visão geral do livro que você está lendo, para que você entenda o contexto como um todo. Vamos lá? Olha só o que Paulo vai dizer. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, vou repetir, ó. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. No primeiro caso, era uma igreja totalmente dividida, totalmente fracionada, né? Faccionada, né? Várias facções. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer?
Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Olha só, eu fico imaginando Paulo no dia de hoje. Paulo ia arrumar um monte de problemas no dia de hoje. Porque Paulo ele era assertivo nos seus ensinos. Né? Paulo era assertivo nos seus ensinos. O que, é que ele está falando aqui? Olha, quando vocês se reúnem como igreja, primeiro, vocês estão divididos. Segundo, quando vocês vão celebrar a ceia do Senhor, primeiro que a ceia não é do Senhor, a ceia é de cada um. Então, aqueles que têm mais condições, né, aqueles que têm condições financeiras melhores, se embriagam, comem verdadeiros banquetes. E aquele irmãozinho que não tem, né, talvez uma condição tão grande, às vezes fica com fome, às vezes fica constrangido. A igreja estava constrangendo seus membros, é isso que Paulo está falando. E, meus amados, tem igreja que faz exatamente isso hoje. Né? Quando eu cheguei num determinada, às vezes eu e a pastora, nós íamos para determinadas igrejas, e nós víamos as pessoas, e às vezes tinham ali uma confraternização, e, meus amados, eu acho isso incrível. Tinha a mesa da diretoria. Então, quando todo mundo estava bebendo refrigerante, naquela mesa ali, que era a mesa dos pastores, da mesa dos presbíteros, né? Tava as melhores bebidas e as melhores comidas estavam naquela mesa ali. E a igreja ficava com o resto. Né? Aquela coisa, né? De você... Meus irmãos, isso é completamente errado. O apóstolo Paulo ele vai falar assim, olha, o pastor ele tem que ser o servo dos servos. Né? Então, lá na comunidade evangélica Geração da Conquista, é exatamente o contrário. Né? Quando nós fazemos muitos almoços, e tem café da manhã, né? A igreja gosta muito de café da manhã, principalmente, né, nesse tempo, nesse contexto de escola bíblica de discipulado. E o que, é que a gente faz? Lendo aqui, qual o princípio que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, quando vocês se reunirem como igreja, que haja equidade, que haja igualdade, que ninguém se considere a si mesmo superior aos outros, que haja equidade. Então, meus amados, o que acontece lá na comunidade? A gente vem, as pessoas trazem, a gente coloca tudo numa única mesa, né? Tudo numa única mesa, aí fica aquela mesa bastante bonita, nada é de ninguém, tudo é de todos. E aí a gente faz igual o navio, né? Primeiro mulheres e crianças, idosos, mulheres e crianças, né? Depois homens e por último, a diretoria da igreja. É assim que a comunidade evangélica se comporta. E eu louvo a Deus pela comunidade evangélica porque aprendemos esse princípio do apóstolo Paulo. Primeiro, o povo, né? E aí, crendo que Deus vai prover, a diretoria come por último. Então, a ceia do Senhor, ela, lá na época da igreja primitiva, no âmbito da igreja de Corinto, você vai ver que essa instrução sobre ceia do Senhor, Paulo ele vai instruir somente a igreja de Corinto em relação a esse assunto, por quê? Porque lá em Corinto estava se fazendo tudo errado. Detalhe, é uma igreja que nós vemos lá no capítulo 1, é uma igreja que tinha todos os dons, tinha dom de cura, dom de profecia, dom... Então, dom espiritual também é outro princípio, tá? Dom espiritual não significa maturidade espiritual. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que acha, não, a pessoa fala em línguas é mais espiritual do que a pessoa que não fala. Não é o que a gente vê aqui na Bíblia. A igreja que deu mais problemas, inclusive por causa desse dom, foi a igreja de Corinto. Então, meus amados, são vários problemas que a igreja estava vivendo. Então, a ceia do Senhor, ela estava sendo
ministrado de uma forma completamente errada. E aí, em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 24, não, do 23 ao 34, desculpa, Paulo ele vai normatizar a celebração da ceia do Senhor, de modo que esta ceia, que esta festa, que era uma festa de comunhão, era uma festa onde nós rememoramos, lembramos daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Esta festa tão linda, ela não caísse em descrédito, ela não fosse envergonhada pelo comportamento da igreja. E aí Paulo, então, ele vai normatizar um texto muito conhecido. Eu vou ler aqui bem rapidamente. Pois recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, façam isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, a igreja toda de Corinto estava pecando. E aí Paulo, então, normatiza para que a igreja não peque mais. Verso 28. Examine-se cada um a si mesmo e então tome o pão e beba do cálice. O autoexame, o olhar para si antes de participar da ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Ou seja, por isso, veja, meus irmãos, não sou eu que estou dizendo. Dentro da igreja existem pessoas que estão fracas, dentro da igreja estão pessoas que estão doentes, e dentro da igreja tem pessoas que estão perdidas, que vão para o inferno, porque essas já dormiram. Então, eu vou repetir. Existem pessoas fracas, pessoas doentes, e vários, e Paulo vai dizer aqui, e vários que já dormiram. Ou seja, já nem pertencem mais ao reino de Deus, mas estão na igreja. Então, é importante a gente entender isso. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Olha só. Então, Paulo ele vai dar uma ênfase a examinar. Pô, como é que de fato você crê de fato na palavra de Deus? Você crê de fato naquilo que Jesus disse? Você crê, você tem fé de fato na obra que Jesus Cristo fez por você? Você entende de fato o que significa a cruz de Cristo para mim, para a sua vida? É isso que é importante a gente entender. É isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Se nós examinássemos isso, nós não nos tornaríamos culpados do corpo e do sangue de Cristo quando participássemos da ceia do Senhor. É isso que Paulo está falando. Vamos continuar? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Olha só. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Eu vou repetir. Porque tem gente, que é terrível. Tem gente que a Bíblia só falta desenhar, né? Portanto, meus irmãos, verso 23. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa. Para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então perceba que Paulo, ele insiste nessa tecla. Esperar uns pelos outros, priorizar uns aos outros. Né? Não vá se reunir com os irmãos numa celebração tão linda como essa,
para tirar a barriga da miséria. Não é esse o objetivo. O objetivo é lembrar da cruz de Cristo. Por isso que a ceia do Senhor, meus amados, ela tem que ser comemorada e celebrada pensando de fato um dos outros. E se a igreja se reunir para comer, e aí no café da manhã, no almoço, né? Ter essa percepção, olhar com carinho para os nossos irmãos, né? Com compreensão para os nossos irmãos, né? E esperem uns pelos outros, tenham cuidado, equidade, igualdade. A igreja precisa ser assim, meus amados. Né? A gente precisa tirar do meio da igreja esse sentimento de egoísmo, de egocentrismo, de centralização do ser humano, do eu, e colocar ali Cristo, porque Cristo sempre pensou em nós, tanto é que ele se entregou na cruz por nós. Então, que o nosso sentimento seja esse. Amém? Já no capítulo 12, Paulo ele vai abordar os dons espirituais. A igreja de Corinto tinha todos os dons, só que a igreja de Corinto era uma igreja que não estava sabendo administrar os dons. Né? E aí ele vai dar aqui o primeiro grande ensino. Vamos lá? Rapidamente. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha só. Então, a igreja de Corinto ela estava tendo um comportamento, né, totalmente ignorante à administração dos dons espirituais. Paulo fala assim, olha, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês continuem agindo como vocês estão agindo. O culto de vocês, né, além de... Aí é como se Paulo estivesse dizendo assim, o culto de vocês, quando vocês se reúnem, como eu disse antes nessa carta, né, como Paulo disse antes lá em 1 Coríntios capítulo 11, no capítulo anterior, quando vocês se reúnem, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque ao invés de serem dirigidos pelo Espírito Santo, vocês estão querendo suprir suas próprias necessidades. Quando nós nos reunimos em igreja para suprir as nossas necessidades, nós geramos mais mal do que bem. Quando a gente se reúne na igreja, esperando cultuar a Deus e abençoar o irmão, aí a gente produz bem e não mal. É isso que a gente precisa entender. Olha só. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, vou repetir, querido. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Objetivando o quê? Qual o objetivo dos dons espirituais? Visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, meu amado, o Espírito Santo é que vai distribuir os dons. Isso não significa que a igreja terá, numa igreja, todos vão ter o mesmo dom numa igreja. Não. O Espírito Santo vai distribuir conforme ele quer. Então, quem é que gerencia a distribuição do Espírito Santo? Não é a igreja, não é o pastor, não é rito nenhum,
não é campanha nenhuma, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai gerenciar a distribuição dos dons. Ok? Essa é a Bíblia, tá, gente? Eu só estou lendo aqui, estou colocando uma linguagem mais palatável, porque aqui só falta desenhar. Vamos lá? Vamos continuar? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser à mão, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Eu vou repetir, meu amado, o verso 18, que ele é tremendo. De fato, Deus. Vou repetir. De fato, Deus dispôs, ou seja, colocou cada um de seus membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então, Paulo, meu amado, ele vai usar a lógica. Então, qual é a grande lição? Numa igreja sadia, né? As pessoas elas entendem que os dons espirituais são utilizados para complementar um ao outro. Não há ninguém superior ao outro em virtude de um determinado dom. Ok? Todos nós somos iguais, porque o Espírito é o mesmo. Aquele que capacita é o mesmo. Não há grau de importância maior de um e de outro. É isso que é importante a gente entender isso. A igreja hoje está totalmente fora disso. A igreja hoje é uma instituição hierarquizada, né? Onde o apóstolo, onde o semideus manda mais que o patriarca, que manda mais que o apóstolo, que manda mais que o bispo, que manda mais que o pastor, que manda mais que o presbítero, que manda mais que o diácono, que manda mais que o evangelista, que manda mais que... E lá no final está o membro de quem todo esse pessoal em cima fica cobrando dízimos e as ofertas. Essa é a grande verdade da igreja de hoje. É uma igreja vertical, de autoridade vertical, onde as pessoas oprimem as outras pessoas. Não. O ensino bíblico diz que todos nós somos iguais porque o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que está em você é o mesmo Espírito que está em mim. O mesmo Espírito que opera em você é o mesmo Espírito que opera em mim. Amém, queridos? Então, precisamos ter isso em mente. Ok? O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em todos nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Vou repetir. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns para com os outros. É aquilo que eu acabei de falar. Não tem ninguém superior a ninguém. A gente precisa tratar todos de forma igual. Quando um membro sofre, todos os outros
outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, buscam a aplicação dos melhores dons. Então, gente, olha só. Escuta, crente. Você que também não é crente, que está assistindo. Cara, é ler a Bíblia. É fácil entender isso aqui. Paulo está perguntando, vem cá, gente. Todos são profetas, todos são apóstolos, todos são pastores, todos são isso, todos são aquilo, todos têm o dom de curar, todos falam em língua. Se todo mundo falar em língua, está errado. É isso que Paulo está falando. Se todo mundo cura, está errado. Porque a essência do corpo de Cristo, que é a igreja, a essência da igreja não é essa. A essência da igreja é os dons se completarem. Ou seja, toda a igreja tem... O certo é todas as igrejas têm todos os dons. O errado é a igreja ter um só dom. Todo mundo tem um só dom. Isso está errado, porque Paulo está dizendo que falam todos, tem todos. O Espírito, é como se Paulo tivesse... O Espírito não age assim. O Espírito não vai dar um dom para todo mundo. Ele não vai dar um dom para todo mundo. Por quê? Porque esse tipo de coisa vai desequilibrar o objetivo do dom espiritual no âmbito da igreja. É isso que Paulo está falando aqui, gente. Tem dificuldade de entender isso? Acho que não, né? Passo agora a mostrar um caminho ainda mais excelente. Aí tem o capítulo 13, que é bem pequenininho, que vai do verso 1 ao verso 13, que é aquilo que Paulo vai falar. Olha, tem os dons espirituais, mas se você não tiver esse caminho mais excelente, dom espiritual não serve para nada. O que está acontecendo com a igreja de hoje? A igreja de hoje tem dons espirituais, mas por não ter amor, o que está acontecendo? Os dons espirituais estão fazendo mais mal do que bem. Amém? Então, gente, Paulo vai dizer assim, ó, eu vou lhes trazer um caminho ainda mais excelente. Olha só como é que ele começa. Ainda que eu fale a língua de todos os homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa, ou como um prato que retine. Ou seja, se você tiver o dom de língua, mas não tiver amor, vai ser um prato, vai ser um sino. Só vai fazer barulho, não vai ter significado. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas. Olha só, preste atenção, crente. Leia a Bíblia com sabedoria, em nome de Jesus. Se não tiver amor, nada será. Ou seja, você tem fé, você é um homem, você tem uma fé tremenda, mas você não tem um amor. Porque o amor, meus irmãos, é o cimento, é o que dá propósito ao dom. Eu vou repetir. O amor é a essência que dá propósito ao dom. Vou repetir. A igreja de Corinto tinha todos os dons. E no meio da igreja de Corinto tinha incesto. No meio da igreja de Corinto tinha prostituição. No meio da igreja de Corinto, a consciência dos mais fracos estava sendo ferida. No meio da igreja de Corinto, as pessoas estavam entrando na justiça comum contra irmãos, não tinham capacidade de julgar a si mesmos. No meio da igreja de Corinto, né,
existiam divisões, uns eram apaixonados por Paulo, outro por Pedro, outro por isso, outro por aquilo. No meio da igreja de Corinto existiam todas essas distorções, e era uma igreja que tinha todos os dons. Mas era uma igreja sem amor. Um queria, né? Na igreja de Corinto tinha uma ceia do Senhor, onde as pessoas mais pobres saíam envergonhadas. E as pessoas que tinham mais dinheiro saíam embriagadas. Olha só, que igreja que era a igreja de Corinto. Mas por quê? Não tinha amor. Okay? O amor dá propósito ao dom. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E aí tem as características do amor. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não gloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. É difícil, né? Não procura seus próprios interesses. Infelizmente, os líderes de hoje só têm procurado isso, seus próprios interesses. Cadê o amor? Não se irrita facilmente, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo que tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias, aí, gente, olha só, olha só. Gente, isso aqui é maravilhoso. É como se Paulo estivesse dizendo assim, gente, olha, sabe os dons? Um dia os dons vão acabar. O amor nunca perece. Ele começa a tese dele, a partir do verso 8, dizendo assim, ó, o amor nunca perece, ou seja, o amor nunca acaba. Mas as profecias, é um dom, desapareceram. As línguas, que é outro dom, cessa não. O conhecimento, que é o dom de conhecimento, também vai passar. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, quando Jesus Cristo vier, amém? Quando Jesus Cristo vier, novos céus, nova terra, eternidade, outra realidade, aquilo que era imperfeito, aquilo que era temporal, aquilo que estava preso ao tempo vai desaparecer, estaremos na eternidade. O que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus Cristo vier, fé e esperança também não vão precisar. Porque a gente tem fé naquilo que... O que é a fé? A fé é o fim e fundamento daquilo que se espera, esperança. E a prova daquilo que não se vê, fé. Só que Jesus Cristo veio. Então a nossa esperança está aqui, na minha frente. Então a esperança não tem mais, está vendo. Né? Então, você está aqui, está constatando. Você não precisa de fé, porque você vai até abraçar Jesus se você quiser. Mas uma coisa vai permanecer. Não? Então, meus amados, os dons espirituais só têm significado se tiver amor. No capítulo 14, eu estou correndo, tá? Para a gente poder ver se termina aqui o capítulo 14. No capítulo 14, ele vai disciplinar o uso dos dons. Siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente do profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajando e consolando. E consolação dos homens.
Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Então, qual é a razão de ser do dom? Edificação da igreja. Vou repetir. Qual é a razão de ser do dom? Edificação da igreja. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Vamos lá? Agora, irmão, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles tem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Gente, Paulo só pode desenhar. De novo, ele termina, olha só, do verso 1 ao verso 5, ele fala, ele termina essa primeira lauda dizendo assim, para a edificação da igreja. Do verso 6 ao verso 12, ele termina de novo, né? Procurem crescer naqueles que trazem a edificação da igreja. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Na igreja de Corinto, o pessoal estava usando os dons, e eu vou dizer, determinados dons, para mostrarem-se mais espirituais que os outros. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ok? Por quê? Porque não, ou estavam negligenciando, ou tinham total desconhecimento do objetivo do dom, que era edificar a igreja. Então, às vezes, eu fico vendo o pastor pregando, aí o cara para de pregar e fala em línguas. O que Paulo está falando assim? Pô, se o cara está falando em língua e ninguém está entendendo lá, ele está falando ao ar, ou seja, ele está sendo inútil naquilo que está fazendo. Então, às vezes, você vê mas por que o cara faz isso? Ele está pregando ali, eu poderia estar falando isso. Né? Fala aqui com vocês, olha que coisa linda, né? Giraia e tal. Mas por que as pessoas fazem isso? Para quem está vendo, puxa, ele é espiritual, olha lá e tal. Gente, pelo amor de Deus. E aí Paulo vai demonstrar o quê? Pô, se isso acontece, ele não é espiritual. Pelo contrário, ele é carnal. Ele está sendo um crente carnal. Porque o crente espiritual não age assim. O crente espiritual age de acordo com a palavra de Deus. Então, quem fala em línguas a esmo está sendo carnal. Ok? Gente, sou eu que estou dizendo, né? Sou eu que estou dizendo? Ou é a Bíblia? Por 2 vezes, Paulo fala que o objetivo dos dons espirituais é edificar a igreja. Ok? Então, vamos continuar. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Vou repetir, tá? Por isso o quê? Por tudo aquilo que eu falei antes, por tudo aquilo que eu falei do verso 1 ao verso 12, por todas essas razões,
Começando lá de 1 Coríntios capítulo 12. Por tudo isso que eu falei para vocês, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Qual era o dom que estava sendo utilizado como medida de espiritualidade? O dom de língua. E era a pior igreja a nível de espiritualidade que tinha, era a igreja de Corinto. É muito sério isso, meus irmãos, porque isso está acontecendo hoje também. Infelizmente, as pessoas confundem isso. O dom de línguas é um dom maravilhoso. Nesse próprio capítulo, Paulo vai dizer: não proibais de falar em línguas. E não deve ser proibido mesmo, não. Mas faça-se tudo objetivando o quê? Edificação da igreja. Vamos continuar? Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graça, visto que ele não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Paulo, ele falava em língua. Ele acabou de dizer aqui que ele falava em língua. Mas olha só, ele falava em língua, dou graças a Deus. É um dom maravilhoso e tal. Curto ele bastante. Só que olha só, todavia, na igreja, oh meu Deus. Você pode desenhar, né, irmão? Olha só. Todavia, aonde? Na igreja. Na reunião da igreja. Prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Precisa ser mais claro que isso, meus irmãos? Acho que não, né? Irmãos, deixe de pensar como crianças. Então, aquele cara que está pregando, começa a falar em língua, esses pregadores, né, que ficam giraia e tal, durante o culto, são crianças. A Bíblia classifica ele como crianças espirituais. Então, não seja instruído por crianças espirituais, por crentes infantilizados espiritualmente. Amém? Isso não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia, tá? Irmãos, deixe de pensar como criança. Com respeito ao mal, seja criança. Com respeito ao mal, a astúcia, seja criança. Mas quando há um modo de pensar, seja adulto. Pois está escrito na lei. E aí Paulo ele vai pegar um texto, tá, queridos? Lá de Isaías, capítulo 28, versos 11 e 12. Ele vai dizer assim: por meio de homem de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Então, cara, você pode falar em línguas, né? Você pode basear a sua vida espiritual em sinais e prodígios. Isso não garante espiritualidade a ninguém. Até porque sinais e prodígios, sabe quem vai fazer sinais e prodígios poderosos? Se possível, enganaria até os escolhidos. Quem é, meu irmão? Vai fazer sinais poderosos, vai fazer descer fogo do céu. Se possível, enganaria até os escolhidos. O anticristo. Então, não baseie sua fé em sinais e prodígios. Baseie sua fé na edificação da palavra de Deus. Vamos continuar? Não seja criança. Não seja infantilizado espiritualmente. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Esse versículo ele é fantástico. Então, olha só, as línguas
Vão impressionar quem? Tem que impressionar quem? Quem é que tem que ficar balançado com línguas? É o descrente, velho. Quando você que é crente vê alguém falando de línguas, né? Não se impressione com isso, né? Tem vários pastores utilizando esse subterfúgio para tentar se colocar sobre você que é crente, sobre você que é crente, mais espiritual. E tem crente que cai nessa. Rapaz, o cara falar em língua não significa nada. Vou repetir. O cara falar em língua não significa nada. Principalmente se ele falar durante o culto e não ter quem interprete. Se ele falar durante o culto sem ter quem interprete, ele está indo contra a orientação da palavra de Deus. Não é minha. Eu estou lendo, leia o capítulo 14. Então, falar em língua durante o culto lá, né? É sinal para o crente, para o descrente vai ficar, né? Vai ser um sinal para ele. Né? Mas para o crente, vai ser o quê? Vai ser sinal de quê? De imaturidade espiritual. Por quê? Porque quem é crente, quem é servo de Deus, está interessado em quê? Na profecia, no ensino. Você quer que sua mente seja levada cativa a Cristo. E isso só é possível através do ensino da palavra de Deus. Então, o verdadeiro crente não está interessado em línguas, em milagres, nem nada disso. O verdadeiro crente está interessado no ensino da palavra de Cristo. Então, deixe de ser criança. Vamos continuar? Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? A igreja de hoje é uma loucura. Tem igreja hoje, meu irmão, tem culto hoje, que é só você fecha, troca a placa, coloca o hospício, que é a mesma coisa. Né? Aí tem unção do riso, olha só coisa ridícula. Unção do riso, unção da metralhadora, unção do baile funk, unção disso, unção daquilo. Para com isso. Para ler a Bíblia. Deixa de ser ignorante. Sabe por que você cai nisso? Porque você não conhece a Bíblia. Eu desafio você a vir conversar comigo se você conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Para com isso. Né? Para com isso. Mas se entrar algum descrente, ou olha só, mas se entrar algum descrente, ou algum não instruído, quando todos estiverem profetizando, ou seja, falando da palavra de Deus, e por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Vou repetir, meu amado. Meu Deus do céu, aí, olha só que coisa tremenda. Tu acha mesmo que a pessoa que não é crente, quando ela vê aquela bagunça de dons espirituais, tu acha mesmo que a pessoa que não é crente está falando assim, poxa, Deus está aqui nesse lugar? Não está nada, meu. Ele não acha isso. Quando é que a pessoa acha isso? Preste atenção, crente. Isso é a palavra que está dizendo, não sou eu, não. Mas, verso 24 e 25, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ou seja, ensinando a palavra de Deus, ele, por todos, será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então, meu amado, vou terminar aqui. Igreja,
Para de criancice. Para de criancice. Tem culto que parece até... Tem culto, igreja evangélica, parece até reunião de pessoas que deveriam estar num sanatório. Você quer realmente tocar o coração das pessoas? Profetize sobre elas a palavra de Deus. E aí ela vai ser convencida do seu pecado. Ela vai reconhecendo, ela vai se humilhar diante de Deus, vai entregar sua vida para Jesus e vai dizer assim: realmente Deus está no meio de vocês. A pessoa descrente, é o que a Bíblia fala, não sou eu. A pessoa descrente se convence da presença de Deus no meio da igreja, quando a igreja profetiza. Eu vou repetir. O descrente se convence da presença de Deus no meio da igreja, quando a igreja profetiza. Não quando a igreja faz palhaçada, como está fazendo nos dias de hoje. Que Deus possa te abençoar, Deus possa completar o sentido aí da palavra em seu coração. Na próxima aula nós vamos continuar o capítulo 14. Vamos entrar no capítulo 15 e assim terminaremos a carta de Paulo a Coríntios. Deus te abençoe, né? Que os desafios da igreja primitiva possam estar fazendo com que você repense até a sua forma de ser cristão, até a sua forma de pensar Cristo na sua vida e na vida da igreja. Que Deus te abençoe. Vai aparecer aqui o QR Code, tá? Ou a chave Pix, para que você possa contribuir com a comunidade evangélica Geração da Conquista. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós, pastores, seja diáconos, seja oficiais da igreja, nós não somos assalariados da igreja. Nós não ganhamos dinheiro nenhum da igreja. Todo o dinheiro arrecadado pela comunidade evangélica Geração da Conquista vai para a igreja para a gente reverter para cestas básicas, para pagarmos pessoas para ficarem no hospital com membros que não têm parentes, que muitas vezes estão sozinhos no hospital. É isso que a comunidade evangélica Geração da Conquista faz com o dinheiro que ela pega. Ela não pega pastor, ela não paga pastor, ela não paga diácono, ela não paga ministro de música, porque entendemos. De graça receber, de graça dar. Então, até o teu dinheiro, se vier para a gente vai dar de graça, em cesta básica, enfim, abençoar as pessoas. Que Deus possa te abençoar. Ficaria agora com a comunidade evangélica Geração da Conquista para tirar de dúvidas. Que Deus possa te abençoar. Amém.